Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Eu gravei um vídeo anterior sobre a tentativa de tornar o 7 de setembro uma data como outra qualquer. Ou seja, se nós analisarmos o fato de que nós estamos teoricamente comemorando os 200 anos de independência do Brasil, realmente essa data para comemorar, digamos, 2 séculos de história foi um verdadeiro fiasco. Nós não observamos da parte do governo brasileiro nenhum tipo de festividade significativa que pudesse realmente discutir sobre o nosso passado histórico. Eu acho interessante que esse governo se arroga de ser conservador e, no entanto, no dia 7 de setembro, o que nós vimos ali foi uma campanha política, uma campanha eleitoral. Vocês veem esses papagaios conservadores falando assim: olha, o conservadorismo é o diálogo com o passado. É uma tentativa de nos vincular o passado e o presente numa espécie de continuidade. Vocês viram algum tipo de continuidade nessas comemorações dos 200 anos? Eu penso que um dos poucos estados do Brasil que de fato comemoraram os 200 anos foi o estado de São Paulo. E olhe lá, pelo menos abriram o Museu Paulista. E isso sem prejuízo de outros tipos de eventos comemorativos da independência do Brasil. Mas fora isso, é como eu explanei no vídeo anterior. É um verdadeiro apagão histórico. Se vocês acham que nacionalismo ou patriotismo, como vocês queiram chamar isso, Samuel Johnson, o grande prosador da língua inglesa do século XVIII, dizia que o patriotismo é o último refúgio do velhaco. Acho que isso reflete muito bem o Brasil da atualidade. Mas se vocês acham que patriotismo é sair como um palhaço com a camisa da seleção brasileira e ir num comício eleitoral, fazendo com que um certo político se aproprie, inclusive, da data, transformando não o evento como centro, mas o próprio candidato como centro, eu digo, você não chegou nem um quilate do que seja o patriotismo, do quilate que seja conhecer a sua história. Nós podemos fazer uma equiparação entre o que aconteceu nessa coisa tão pífia que nós observamos agora, em que basicamente o 7 de setembro se tornou uma campanha eleitoral de reeleição, com a morte da Rainha Elizabeth II. Uma coisa que eu notei nessa situação da Sua Majestade morrer aos 96 anos de idade, ou seja, o reinado mais longo da história da Inglaterra, é que o britânico, e vejam que eu não estou falando nem do mais intelectualizado britânico, vamos pegar o mais estúpido dos britânicos, o mais idiota dos britânicos, se identifica com a monarquia inglesa. E ao se identificar com a monarquia inglesa, ele se identifica também com a sua história, com alguma parte do seu passado histórico. Claro que a Inglaterra, e a gente tem que ter cuidado com isso, porque houve um processo até mistificador da monarquia nesse íntere, como se houvesse uma preservação plena da tradição, e não foi bem assim. Nós temos que entender que, na verdade, a monarquia inglesa ela é parte também de uma revolução, que foi a Reforma Protestante, já que, ainda que a monarquia preservasse alguns elementos medievais, alguns símbolos e até as instituições, como o parlamento, por exemplo, no entanto, houve uma modificação espiritual no que diz respeito ao quê? Ao banimento da Igreja Católica e a instalação da Igreja da Inglaterra, que é a Igreja Anglicana. Claro que eu não vou tocar nesses detalhes, que seria um outro tema de um outro vídeo. No entanto, algum resquício do passado, alguma coisa que faz do inglês ser identificado como tal, existe. E um desses símbolos é a monarquia. Isso é inegável. Isso é a coisa mais evidenciável da Inglaterra.
A Inglaterra se confunde com a monarquia. A Inglaterra se confunde com a própria rainha, ou seja, a própria personificação da Elizabeth II, porque muitas gerações de ingleses, ingleses que nasceram e morreram sob a égide desta soberana. E aqui nós vemos o quê? Um vínculo histórico autêntico. Um vínculo histórico autêntico de alguns traços culturais de um povo. Eu poderia fazer um paralelismo do Brasil com a Espanha. Teve uma vez que eu vi duas séries espanholas recentes, uma sobre a Isabel a Católica e outra sobre Carlos V, rei imperador. E nós observamos que, para que esse tema seja transformado em série, inclusive com temporadas, é porque, ainda assim, existe na consciência desse povo uma noção de sua historicidade. Eu poderia até falar para vocês que Carlos V, rei imperador, fez sucesso não somente na Espanha, como também até na América Latina. E quando a TVE, a TV espanhola, recusou mostrar para a América Latina os últimos capítulos da série, a América Espanhola inteira, do México ao Chile, protestou contra a TV espanhola. Brigou com a TV espanhola. Ah, que falta de respeito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o que significa isso? Significa que uma realidade do ponto de vista histórico pode se tornar um drama televisivo. E, portanto, para que essas pessoas se inteirem numa história como essa, é porque elas se identificam com essa história e eles fazem parte dela. Agora vejam como é contada a história do Brasil. Vamos pegar o caso do processo de independência, que é o que nós estamos aparentemente discutindo. Aparentemente mesmo, porque nós não estamos discutindo sobre isso. Qual foi a temática, qual foi qualquer debate público ou qualquer tipo de simpósio ou de outro tipo de manifestação que de fato dignificaram essa data para os 200 anos. E nós estamos falando de um governo que se diz pretensamente conservador. Um governo pretensamente conservador que não sabe comemorar sua história. Que transformou a história, a data histórica, num vazio e colocando esse vazio o quê? Uma propaganda eleitoral barata, com discurso vulgar, com discurso de baixo nível. Uma vez eu vi um professorito desses aí, dessa turminha neoconservadora, elogiando os fogos de artifício de Brasília. Cara, eu fico pensando assim, um sujeito que se promoveu falando de história do Brasil e de repente nesse critério de bajulação presidencial, não observando que realmente não é somente a esquerda que quer apagar a história ou que quer transformá-la como segundo plano, mas a própria direita. Foi uma vergonha. Um governo que se diz conservador, um governo que se diz patriota, transformando uma data num comitê, num comício. E pergunte a 90% desses palhaços de verde e amarelo, que mais parecem uns periquitos, o significado do 7 de setembro. Aqui nós temos que colocar vários aspectos, várias nuances do que pode ser significado a independência do Brasil. Mas não houve esse debate. O que houve simplesmente foi o quê? Tagarelice política, tagarelice política, tagarelice política, em que um presidente da República praticamente tomou o espaço do 7 de setembro. E o 7 de setembro ficou lá no seu cantinho, lá mofado, ou então enterrado junto com o pobre Museu Nacional que pegou fogo. Então então é esse o nosso estado histórico. A palavra certa para o 7 de setembro, para os 200 anos, foi vergonha. Foi ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. E tem gente ainda que se acha patriota porque saiu nessas multidões com massa de manobra, com um bando de bobos,
Porque, claro, eles estão lutando contra o comunismo, eles estão lutando contra a corrupção. Pelo amor de Deus, vocês acreditam ainda nessa história depois de tudo que nós passamos de 2018 pra cá? Se você ainda acredita nisso, meu amigo, olha, você vive no planeta Marte, cara. Você não vive no Brasil. Ou o Brasil que você vive deve ser um Brasil planetário mesmo, mas de um celular, de um WhatsApp. É isso que está acontecendo. O patriotismo do brasileiro, quando não é um patriotismo de um velhaco, é um patriotismo de seleção de futebol, ou então é patriotismo daqueles livrinhos da época do regime militar em que se faz um ufanismo tolo, quando na verdade não tem uma leitura histórica séria do país. Nós não temos a leitura que o inglês tem da sua história. Nós não temos uma leitura que o espanhol tem da sua história. E olha que quando saem essas novelas da Espanha, o que tem de gente metendo pau nessas novelas, porque muitas vezes tem certos historiadores que são até rigorosos nos fatos históricos, às vezes eles não admitem certas licenças poéticas, etc. Então existe um debate intenso. Mas o Brasil não. O Brasil agora é só politicário, só se fala de política. Só se fala de politicalha. É triste o que está acontecendo com essa nação. Então, um grande abraço.